A tradução da Bíblia Sagrada. A história que custou sangue. Homens foram queimados vivos por isso. Bíblias foram confiscadas e destruídas em praça pública. Tradutores fugiram de país em país, carregando páginas manuscritas escondidas sob suas roupas. E tudo porque havia um poder que sabia que, se o povo comum tivesse a Bíblia em suas mãos e em sua língua, nenhuma tirania religiosa conseguiria mais controlá-lo. A história da tradução da Bíblia não é apenas uma história acadêmica, é uma das narrativas mais dramáticas, mais corajosas e mais providencialmente conduzidas de toda a história da humanidade. E hoje você vai conhecê-la do início ao fim. Por que a Bíblia precisou ser traduzida? A Bíblia foi originalmente escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento foi escrito predominantemente em hebraico, com algumas seções em aramaico. O Novo Testamento foi escrito inteiramente em grego, mas o mundo não ficou parado e as línguas se transformaram, os impérios mudaram e os povos que precisavam da palavra de Deus não falavam mais os idiomas originais. Cada tradução que vamos estudar hoje nasceu dessa necessidade urgente, a de que todo ser humano pudesse ouvir a voz de Deus em sua própria língua. A Bíblia já foi traduzida para mais de 2.000 idiomas. Nenhum outro livro na história da humanidade chegou sequer perto dessa marca. Isso não é um fato editorial, é a confirmação da universalidade da palavra de Deus. A Septuaginta, a primeira grande tradução, a primeira e mais importante tradução da história bíblica é a Septuaginta, conhecida pelos numerais romanos LXX, que significa 70. Ela é a mais antiga tradução grega do Antigo Testamento, e seu testemunho é significativamente mais antigo do que o do texto massorético hebraico que conhecemos hoje. O nome Septuaginta vem do latim e quer dizer 70. Segundo o historiador Flávio Josefo, foram escolhidos 72 eruditos judeus, sendo 6 de cada tribo de Israel, para que fizessem a tradução das escrituras hebraicas do Antigo Testamento para a língua grega. Esses 72 sábios completaram a obra em 72 dias, por volta do ano 270 a.C. O Pentateuco da Septuaginta foi traduzido em Alexandria, no Egito, por uma equipe de 70 eruditos. A comunidade judaica do Egito falava grego e não hebraico, de modo que uma tradução grega do Antigo Testamento tornava-se genuinamente necessária. Evidências indicam que o Pentateuco da Septuaginta foi completado no século III a.C., e o restante do Antigo Testamento foi traduzido provavelmente ao longo de um período mais extenso, representando o trabalho de muitos eruditos diferentes. Essa tradução foi providencial para o avanço do Evangelho. Ela contribuiu enormemente para preparar o mundo para o recebimento das boas novas. No tempo de Cristo, a maioria dos judeus fora da Palestina falava aramaico ou grego, mas não mais o hebraico. A Septuaginta foi o texto do Antigo Testamento usado pela igreja primitiva. Os escritores do Novo Testamento demonstraram clara inclinação por ela, usando-a repetidamente para citar o Antigo Testamento, e há razões sólidas para crer que o próprio Jesus usava a Septuaginta. É também dessa tradução que vem a divisão dos livros que temos hoje em nossas Bíblias: a versão latina e a Vulgata. À medida que o Império Romano expandia seu domínio pelo mundo conhecido, o latim foi gradualmente substituindo o grego como língua dominante nas regiões ocidentais. Surgiu então a necessidade de uma versão da Bíblia em latim. As primeiras traduções latinas apareceram nas regiões ao sul da Gália e na África do Norte, e uma delas foi concluída em Cartago, na África do Norte, por volta do ano 170 depois de Cristo. Essa versão já abrangia os 2 testamentos e era conhecida por Tertuliano e Agostinho. Entre os anos 382 e 387 depois de Cristo, um homem chamado Jerônimo recebeu uma missão que mudaria a história. O bispo de Roma, Dámaso, encarregou-o de fazer uma revisão completa da tradução latina existente. Foi nesse período que a Septuaginta começou a cair em desuso.
Jerônimo foi além de uma simples revisão. Por volta do ano 400 depois de Cristo, quando tinha cerca de 60 anos, ele produziu uma tradução completamente nova que ficou conhecida como a Vulgata. O nome vem do latim vulgus, que significa povo. Era uma versão popular do latim falada pelo povo comum. Assim como o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, a versão simples do grego falada pelo povo, Jerônimo se preocupou em produzir uma Bíblia na língua que o povo realmente falava. O Antigo Testamento foi traduzido diretamente do original hebraico e o Novo Testamento diretamente do original grego. A Vulgata foi a Bíblia usada por toda a Europa na Idade Média e é da Vulgata que surgiram nossas Bíblias de hoje. As versões brasileiras no Brasil, as versões bíblicas têm uma história rica. As versões em língua portuguesa, conhecidas como Almeida, foram as traduções feitas por João Ferreira de Almeida, ministro do Evangelho da Igreja Reformada da Holanda, em 1670. O Novo Testamento só veio a ser publicado em 1691. A Bíblia Brasileira fez uma revisão nessa tradução e publicou a edição revista e corrigida conhecida como ARC. Depois surgiu a ARA, Almeida Revisada e Atualizada, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil em 1958. Essa tradução veio diretamente da Vulgata Latina para a língua portuguesa. A versão Figueiredo foi traduzida pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo da Vulgata e publicada pela Sociedade Bíblica Britânica. Esse padre foi um dos maiores latinistas de seu tempo. A versão Soares foi traduzida pelo padre Matos, Soares da Vulgata, concluída em 1932 e publicada em 1946, sendo a mais usada pelos católicos brasileiros. A Bíblia foi impressa pela primeira vez no Brasil em 1944 pela Imprensa Bíblica Brasileira. Há no Brasil 3 entidades evangélicas publicadoras e distribuidoras de Bíblias: a Imprensa Bíblica Brasileira, a Sociedade Bíblica do Brasil, fundada em 1948, e a Sociedade Bíblica Trinitariana. John Wycliffe, a estrela da manhã da Reforma. Chegamos agora aos heróis da tradução bíblica, e o primeiro deles é John Wycliffe, professor e erudito de Oxford, que viveu de 1329 a 1384. Com a ajuda de alguns de seus alunos, ele traduziu a Bíblia inteira a partir da Vulgata Latina para a língua inglesa. Wycliffe e sua equipe terminaram o Antigo Testamento por volta de 1380 e o Novo Testamento completando a Bíblia em 1382, colocando em mãos do povo a primeira tradução completa da Bíblia na língua inglesa. Wycliffe foi chamado de Estrela da Manhã da Reforma porque ousadamente questionou a autoridade papal, criticou a venda de indulgências, negou a doutrina da transubstanciação e protestou abertamente contra as hierarquias eclesiásticas. Foi condenado pelo Papa, que solicitou à Universidade de Oxford que o demitisse. Mas muitos líderes do governo permaneceram ao lado do teólogo Wycliffe, de modo que ele conseguiu sobreviver aos ataques. Segundo Philip Comfort, Wycliffe acreditava que o caminho para prevalecer em sua luta contra a autoridade abusiva da Igreja Católica era tornar a Bíblia acessível às pessoas em sua própria língua, para que pudessem ler por si mesmas acerca da forma como cada uma poderia ter um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Após concluir a tradução, Wycliffe organizou um grupo de paroquianos pobres, conhecidos como Lollardos, com o propósito de sair de casa em casa, lendo e pregando as Escrituras na língua materna, para que todos tivessem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Amado por muitos e odiado por muitos também, Wycliffe continuou o seu trabalho até a sua morte. Hoje podemos ver os frutos de um homem que decidiu ser usado por Deus na missão de traduzir a palavra de Deus para quem não podia lê-la. William Tyndale, o pai da Bíblia em inglês. Se Wycliffe foi a estrela da manhã da Reforma, William Tyndale foi o homem que transformou o amanhecer em pleno dia. Nascido no período do Renascimento, ele tem sido chamado de o verdadeiro pai da Bíblia em inglês.
Formado na Universidade de Oxford, onde se aprofundou no estudo do grego e do hebraico, Tyndale se entregou totalmente na missão de traduzir a Bíblia diretamente das línguas originais para o inglês, algo que Wycliffe não havia feito, pois traduziu do latim. Certa vez, Tyndale disse uma frase que define toda a sua vida: "Se Deus me conceder vida, não levará muitos anos e levarei com que um rapaz que conduza um arado saiba mais das Escrituras do que vós." Essa frase revela o coração de um homem que não queria que a palavra de Deus ficasse nas mãos de uma elite eclesiástica. Ele queria que o povo mais simples tivesse acesso à Bíblia. Em 1516, o monge erudito Erasmo publicou o Novo Testamento grego, o que deu a Tyndale a base textual de que precisava. Mas encontrou enorme oposição da Igreja Católica Romana e teve de fugir para Hamburgo, na Alemanha. Ali terminou a tradução e procurou imprimi-la em Colônia. Nesse período, associou-se a Martinho Lutero e à Reforma. Perseguido, viu-se obrigado a fugir de Colônia carregando as folhas de seu Novo Testamento parcialmente impresso. Em 1950, vale registrar que em 1450, Johann Gutenberg, de Mainz, na Alemanha, havia inventado a primeira prensa de tipos móveis, e o primeiro livro impresso nessa máquina foi a Vulgata Latina, conhecida como Bíblia Mazarina em 1455, porque cópias dela foram encontradas na biblioteca do cardeal Mazarino em Paris. Tyndale encontrou ambiente mais favorável em Worms, na Alemanha, onde a impressão de sua tradução do Novo Testamento pôde ser completada em 1525. No início do ano seguinte, 15.000 cópias foram enviadas para a Inglaterra e compradas com entusiasmo em sua totalidade. Todavia, as autoridades romanas condenaram a tradução como herética e as cópias foram compradas e queimadas em público. Tyndale continuou, no entanto, seu trabalho de tradução do Antigo Testamento em inglês. Terminou o Pentateuco em 1530, o livro de Jonas em 1531 e os livros históricos em 1534. As autoridades da Inglaterra fizeram o que podiam para confiscar os exemplares da tradução de Tyndale e queimá-los, mas não puderam conter o fluxo de Bíblias da Alemanha para a Inglaterra. O próprio Tyndale não pôde mais retornar para a Inglaterra porque a sua vida estava em perigo desde que sua tradução fora proibida. Entretanto, continuou o trabalho no exterior, corrigindo, revisando e reeditando sua tradução, até que uma versão revisada e definitiva foi publicada em 1535. Em 6 de outubro de 1536, Tyndale foi traído e aprisionado. Depois de 16 meses de prisão, foi estrangulado e queimado na fogueira. Suas últimas palavras foram: "Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra." Essa oração foi respondida de uma forma que Tyndale não poderia imaginar, como veremos a seguir. As grandes traduções do século XVI. A Bíblia Coverdale foi impressa em 1535, tendo a honra de ser a primeira Bíblia completa impressa em inglês. Era obra de Miles Coverdale, amigo pessoal de Tyndale, e foi a primeira Bíblia que teve a aprovação do rei da Inglaterra. A Bíblia de Mateus apareceu em 1537, sendo uma obra do amigo de Tyndale, John Rogers. Era uma edição combinada de Tyndale e Coverdale, e na realidade era a Bíblia completa de Tyndale, complementada pelo trabalho de Coverdale. Foi a primeira revisão de Tyndale e forma a base de todas as revisões futuras. Tem o nome de Bíblia de Mateus porque Rogers temia que, se o nome de Tyndale aparecesse, pudesse haver maior oposição. A Grande Bíblia foi publicada em 1539, sendo uma revisão da Bíblia de Mateus feita por Coverdale. Recebeu o nome de Grande Bíblia por causa de seu grande tamanho. Foi chamada de Primeira Bíblia, autorizada porque o rei Henrique VII a aprovou e deu ordens para que fosse colocada em cada igreja de todo o território, a fim de que todos tivessem oportunidade de lê-la. Ficava presa com correntes numa mesa na igreja para que ninguém a pudesse roubar, recebendo por isso o nome de Bíblia acorrentada.
A oração de Tyndale havia sido respondida. O Senhor havia aberto os olhos do rei da Inglaterra. A Bíblia de Genebra foi publicada em 1560 e estava destinada a tornar-se a Bíblia mais popular do século. Recebeu o nome de Bíblia de Genebra por ter sido impressa nessa cidade. Em tamanho pequeno e letras legíveis, com ilustrações e comentários adequados, veio a ser a Bíblia popular dos lares, assim como a Grande Bíblia fora a Bíblia popular das igrejas. Foi a primeira Bíblia inteira dividida em versículos. O Novo Testamento havia sido impresso com divisões em versículos por Robert Stephens em 1551. Alguns atribuem as divisões em capítulos ao cardeal Hugo em 1248, outros a Stephen Langton, arcebispo de Canterbury, em 1227. A Bíblia de Genebra era a Bíblia de Shakespeare e dos peregrinos que foram à América do Norte. A Bíblia do Bispo foi publicada em 1568 com autorização do bispo Parker e outros bispos que achavam que a Bíblia de Genebra destruía sua autoridade, principalmente por causa das notas de João Calvino. Reconhecendo que a Grande Bíblia era inferior à Bíblia de Genebra em termos de estilo e cultura, esses líderes iniciaram uma revisão. Essa Bíblia corrigida ficou conhecida como a Bíblia dos Bispos e permaneceu em uso até que, em 1611, foi suplantada pela King James Version. A Bíblia Helmsdue surgiu como resultado da grande atividade de tradução bíblica por parte da Igreja Protestante, que influenciou os católicos romanos a produzir uma tradução inglesa própria. Uma edição do Novo Testamento foi produzida no colégio em Reims, França. Em 1609, o Antigo Testamento foi publicado no mesmo colégio que se mudara para Douai, França. A Helmsdue tornou-se então a primeira edição católica romana da Bíblia inglesa, mas sua tradução não teve como base os idiomas originais, e sim a Vulgata Latina, a versão do Rei Tiago, a mais influente de todas. Publicada em 1611, a versão do Rei Tiago é mais conhecida como a versão autorizada. Numa conferência chamada de Conferência da Corte de Hampton, abrangendo líderes de vários grupos diferentes convocados para discutir a questão da tolerância religiosa, foi feita uma proposta para produzir uma nova tradução da Bíblia. O rei Tiago recebeu com entusiasmo a sugestão e estabeleceu regras no sentido de não incluir qualquer comentário que houvesse dividido as igrejas. Cerca de 48 eruditos gregos e judeus foram escolhidos e divididos em 6 grupos de trabalho, 2 em Oxford, 2 em Westminster e 2 em Cambridge. Cada grupo recebeu certos livros para traduzir, e depois o trabalho de cada um era enviado aos outros 2 grupos. Na realidade, era uma revisão da Bíblia do Bispo, que por sua vez era uma revisão da tradução de Tyndale. Iniciada em 1607, depois de 2 anos e 9 meses, foi enviada aos impressores e apresentada ao público pela primeira vez em 1611, 7 anos após a conferência. Essa tem sido a mais popular e amplamente aceita versão da Bíblia há mais de 370 anos. Por melhor que fosse a obra, foi reconhecido que ela continha certos pontos fracos. As testemunhas mais valiosas dos textos originais, os manuscritos vaticano, sinaítico e alexandrino, não foram postos à disposição dos tradutores da versão do Rei Tiago. Essa tradução também contém inúmeras expressões arcaicas. Em fevereiro de 1870, foi feita uma moção para realizar a revisão do Rei Tiago pela convocação da província de Canterbury. Homens de irrepreensível erudição foram escolhidos na Inglaterra, aos quais se reuniram os mais ilustres homens dos Estados Unidos. A versão normativa americana foi publicada em 1901 e é reconhecida pelo uso de uma base textual melhor do que a disponível aos tradutores da versão do Rei Tiago. Todavia, não ficou sem ser criticada. Charles Spurgeon teria dito sobre ela, forte em grego, débil em inglês. Em 1929, o Conselho Internacional de Educação Religiosa
nomeou um comitê de eruditos para considerar a conveniência de revisar a versão normativa. Só em 30 de setembro de 1952 é que a Bíblia completa veio a ser apresentada como a versão normativa revisada. O propósito dos revisores era utilizar inúmeros manuscritos e papiros novos que tinham sido descobertos desde a publicação da versão em 1901, retendo, porém, a beleza da linguagem da versão do rei Tiago. A recepção foi excelente, embora não ficasse isenta de críticas. Conclusão: a história da tradução da Bíblia é a história da providência de Deus, agindo através de homens e mulheres corajosos que decidiram que a palavra de Deus pertencia a todos. Desde os 72 eruditos judeus que trabalharam em Alexandria por 72 dias, passando por Jerônimo, que produziu a Vulgata diretamente dos originais, por Wycliffe, que foi chamado de herético e cujos ossos foram desenterrados e queimados décadas após sua morte, por Tyndale, que foi estrangulado e queimado na fogueira com o nome de Jesus nos lábios, por todos os que pagaram com a vida o direito de que você hoje possa abrir a sua Bíblia em português, na língua de João Ferreira de Almeida, e ler a palavra de Deus com plena liberdade. Cada vez que você abre a sua Bíblia, você está tocando o fruto do sacrifício de homens que consideraram a palavra de Deus mais valiosa do que a própria vida. Esse livro não chegou até você por acidente. Ele chegou porque Deus, que soprou as Escrituras no coração dos profetas e apóstolos, também soprou coragem no coração de cada tradutor que recusou deixar a palavra ser silenciada. Se este estudo aprofundou a sua compreensão sobre a história sagrada da Bíblia que você tem em suas mãos, deixe o seu like agora, compartilhe com alguém que precisa valorizar ainda mais a palavra de Deus e se inscreva no canal para não perder os próximos estudos desta série. Até o próximo estudo.